Denilson Neles com o Denilson Show. Denilson, Fala tu. A gente falava da confusão dos aeroportos, que ontem te colocou na lista de espera lá. Que coisa inacreditável, né? Um avião que patinou na pista, foi feio o negócio, mas ninguém saiu machucado. Parou o Sistema Aéreo Nacional. Impressionante. 200 e tantos voos. E você ficou parado também, né? Horas e horas, não foi, Denilson? Impressionante. Boa tarde, Oineg. Boa tarde, ouvintes Band News FM. Fábio, uma ótima tarde. Me desculpem pela minha ausência ontem aqui no horário do almoço, mas eu fui um dos afetados, né? Um dos passageiros afetados por esse acidente num avião de pequeno porte aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu vinha de Navegantes para São Paulo, então os voos que sairiam de São Paulo para outros lugares, né? Devido a esse acidente, acabou não saindo. E a princípio era um voo atrasado. A primeira informação que eu recebi no aeroporto, nós recebemos, enfim, os passageiros que estavam lá, que era de voo atrasado. Seu voo X, tal, vindo de São Paulo, está atrasado. Aí, meia hora depois, voo cancelado. E quando eu cheguei no aeroporto de Navegantes, eu vou muito pra lá, enfim, tem um apartamento, então eu viajo muito pra lá. Então, normalmente eu pego esse voo de volta pra São Paulo. E quase nunca deu problema. Às vezes uma neblina que cai ali, mas aí atrasa um pouquinho, de repente abre de novo, aí o voo sai normal. Mas eu acho que eu vou começar a pegar um voo mais cedo, um pouquinho mais cedo para esse pequeno problema. Mas felizmente eu consegui voltar, enfim, chegar bem, né? Não só eu, mas todo mundo lá. E o que mais me chamou a atenção, se me permitem, vai lá. Dá até uma tristeza, assim, porque as famílias, né, com crianças pequenas, às vezes tem ali uma rotina de alimentação, com os filhos e tudo mais, você se programa. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos pequenos e a gente às vezes se programa muito pra você chegar no horário tal, pra poder dar a comida, alimentar o filho e tudo mais. E aí tinha um desespero ali dos familiares que tinham crianças no aeroporto. Isso que me chamou mais a atenção, né? Porque dá dó, né, cara? Você se programa e de repente tem esse... Enfim, foi um acidente. Às vezes acontece outro tipo de situações que prejudicam mais o passageiro. Mas felizmente, não só com o avião de pequeno porte ali não teve maiores problemas. E graças a Deus já estamos aqui, né, Oineg? É isso aí. E aí, o que você manda? Falar um pouco de futebol, né? A coluna foi diferente, né? Palmeiras também não tem maiores problemas, não, né? Palmeiras também não tem maiores problemas, enfrentou o Atlético Goianiense, apesar de não ter jogado da forma que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogando nessa temporada, principalmente fora de casa, é um time muito bom fora de casa, mas foi o que o Abel falou na coletiva, o negócio é não perder. Então eles somaram um ponto ali, um jogo tecnicamente abaixo do que a gente estava esperando. O Atlético Goianiense em algum momento fez frente, em algum momento foi melhor do que o Palmeiras. O Wellington Rato, por exemplo, teve uma oportunidade claríssima ali de frente com o Everton e ele acabou se precipitando ali numa tentativa de driblar o Everton mais inteligente, acabou diminuindo o espaço e o Atlético Goianiense não conseguiu abrir o placar. Teve uma jogada também que o Everton sai mal do gol e ali praticamente um cruzamento para dentro da área em direção ao gol e o Gustavo Gomes salva também de baixo praticamente das traves ali. Então o Palmeiras consegue um resultado que mantém aí uma vantagem bem considerável, são 10 pontos que separam o Palmeiras do vice-líder que é o Internacional. Então a gente pode dizer que está muito bem encaminhado esse título para o Palmeiras, porque o negócio agora é você controlar essa ansiedade dentro do vestiário. Apesar do jogo, tecnicamente, como eu falei antes, não ter sido um jogo bom para o Palmeiras, e acho também que o Atlético Goianiense, que no dia de hoje são 4 pontos que separam o Atlético Goianiense do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, que é o Ceará com 33, e jogando dessa forma, se eu não me engano, me ajuda, Fábio, o próximo confronto do Juventude eu acho que é contra o Cuiabá. Vou conferir Cuiabá agora. ou Juventude, é um confronto direto aí na parte de baixo da tabela. Vou conferir que agora. Pode ser um jogo importante. Atlético Goianiense. Confronto direto lá embaixo, realmente. Confronto lá embaixo, né? Então pode ser um resultado que dê um pouquinho mais de tranquilidade pro Atlético Goianiense. E um outro jogo que teve ontem nessa 31ª rodada de Campeonato Brasileiro foi o Santos, que enfrentou o lanterna da competição. São 17 derrotas do Juventude no Campeonato Brasileiro. O Juventude venceu 3 jogos só nesse Campeonato Brasileiro. Aí o Santos jogando em casa. O Santos que não tinha jogado bem na última partida em casa. O Marcos Leonardo individualmente também não tinha feito uma boa partida. Ontem fez uma boa partida. O Orlando Ribeiro colocou alguns jogadores jovens para trabalhar. E aí tem um detalhe importante que vale falar, né? Às vezes a oportunidade que um treinador interino tem, vem normalmente de sub-20, quando um clube contrata uns treinadores, dificilmente esse treinador que chega olha para a base.
Ele quer trabalhar, obviamente, com o que ele tem ali, porque ele trabalha muito em cima de resultado, né? Por causa dessa saídas de treinadores constantes do futebol brasileiro, então ele não olha muito para a base, ele quer fortalecer o que ele tem em mãos e buscar o resultado. Aí você tem a oportunidade, especificamente do Santos, com o Orlando Ribeiro, que veio do Sub-20, aí ele começa a dirigir o Santos interinamente, aí ele começa a perceber que na equipe principal tem espaço para algumas características que ele até então trabalhava ali recentemente. E aí ele vem fazendo isso, né? Então ele deu oportunidade para 2, 3 jogadores ontem que estrearam bem, numa situação não tão confortável assim na tabela do Santos, mas foi importante você dar a oportunidade, porque o futuro do Santos, a gente fala muito aqui, né? O raio lá em Santos cai várias vezes, né? Não caiu uma vez só, cai várias vezes. Então o Santos hoje respira na competição, começa o Santos, aos olhos dos santistas, a olhar um pouquinho mais para a pré-Libertadores, depois dessa vitória ontem em cima do Juventude. É isso, chegou a 40 pontos, né? Pré-Libertadores está ali na 8ª posição com o América, que tem 45. E aí amanhã a gente fala um pouquinho mais desse primeiro grande jogo, né? Estaremos aqui transmitindo com o Marcelo Duá e todo o time Band News FM. Beleza? Uma ótima semana, grande abraço. Valeu! Denilson Neles com Denilson Show.